Fala, Peise, professora Bruna Oliveira de História, e o nosso bate-papo de agora é falar sobre a redemocratização do Brasil e o Brasil de atualmente, né? Bom, primeiramente nós precisamos lembrar aí que o Brasil passou por um período de uma ditadura civil-militar e é importante que a gente entenda até por que civil-militar, né? Porque não teve só... então quer dizer que as pessoas que apoiavam a ditadura podiam se alistar no exército e lá lutar? Isso é uma outra história, mas eu estou falando de civil e militar porque teve a aprovação das pessoas e, assim, muitos civis aderiram a isso. Né? É importante até que nós ressaltemos aqui uma coisa, que empresas, grandes empresas que nós conhecemos hoje, e aí vocês terão que pesquisar na internet, eu deixo essa provocação a vocês, ensinaram, aliás, tem um documentário que vai poder ajudar vocês mais sobre isso, chamado Cidadão Bosley. No Cidadão Bosley, ele vai falar sobre as principais empresas brasileiras que nós conhecemos, né, que apoiaram, não só apoiaram a tortura, como financiaram e trouxeram de fora torturadores profissionais para ensinar os torturadores daqui a torturarem o povo que se opunha às regras antidemocráticas que a ditadura impôs, certo? Bom, nesse contexto de ditadura, obviamente as pessoas não poderiam votar. O voto ele era indireto. O que é indireto? Os militares escolhiam entre si quem ia, né, assumir o poder na próxima vez. Uma coisa que é muito importante, e aqui eu quero que vocês chamar a atenção de vocês para essa imagem, para essa arte, voltem para casa, o povo é ilegal. Ou seja, primeira coisa que nós precisamos lembrar, a ditadura termina em 1986. A promulgação, ou seja, o colocar em prática da nossa Constituição, que é de 1988 e continua vigente, só acontece em 1988, né, 2 anos depois. Então, nós vamos ter aqui gaviões das diretas, porque nós temos o movimento dali da democracia corintiana, que pedia pelos votos, olha, quero votar, o voto é nosso, direta já, queremos votar, porque precisamos mudar as regras do jogo, ok? E quando eu falo dos esqueletos da ditadura na redemocratização, eu estou querendo dizer justamente que nós temos aí o MDB, que agora veio para a República, para a democracia, mas ele também estava na ditadura. O grande nome do MDB é o José Sarney. José Sarney que está há anos na vida pública, há anos sem fazer coisas significativas, né? Enfim, o José Sarney estava aqui no meio da ditadura, e aí acabou a ditadura, o José Sarney, como sabe, o MDB, ele como líder do MDB, falou, olha, a música está tocando para esse lado, nós vamos para lá, certo? Então, assim, nós mudamos as regras, mas não mudamos os jogadores. Então, se a gente traz, imagina o seguinte, ó, se você tem um bebê, independente, seu filho, primo, amigo de filho de amigo, não interessa. Você troca a fralda dele. Você vai colocar a fralda dele suja de novo na pobre da criança? É claro que não. O problema é que nós não sabemos como fazer isso, né? E aí eu não estou chamando as pessoas do conteúdo da fralda, não estou falando que os políticos são conteúdo da fralda das crianças, perdão, da política não, muito pelo contrário. É um exemplo, certo? Então, assim, nós estamos num momento em que não há, muito pelo contrário, não há nenhuma mudança, não há uma oscilação de poder. Então, nós só trouxemos para o período democrático um governo que já estava lá atrás, perdão, um partido que estava lá atrás apoiando a ditadura, nós trouxemos ele para a redemocratização como se nada fosse assim significativo. Bom, na redemocratização, primeiro presidente é o Tancredo Neves, certo? Só que o Tancredo Neves, ele morre e o vice dele é o José Sarney. Aliás, o MDB, ele tem uma experiência muito peculiar. É o único partido que já chegou 2 vezes à presidência sem levar nenhum voto direto.
Isso é incrível, né? É só aqui mesmo que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Então, e aí, voltando aqui, a união do povo para derrubar a ditadura, ela começa quando o milagre econômico deixa de acontecer. O que foi o milagre econômico da ditadura? O milagre econômico, cara, o Ernesto Geisel falou, olha, vou chegar, vai ter essa inflação. O que é inflação, né? A gente fala tanto em inflação, inflação, inflação. Inflação é a oscilação da sociedade, né? Ela vai medir mais ou menos como é que está a igualdade, a desigualdade, como as pessoas estão recebendo essa renda, para onde está sendo direcionada, se de fato está atendendo a todas as pessoas que necessitavam, né? Então, a inflação, na verdade, é quando tudo está em alta e a gente não vê perspectiva de memória. Tudo aumenta menos o salário. Tipo, um pacote de arroz custa R$30, mas o salário continua a mesma coisa, né? Continua sem aumentar. Então, você não tem aí o direito mínimo da Constituição, que é o direito à moradia, igualdade, que está previsto na Constituição e é papel do governo cumprir. Enfim, e aqui, o arroxo salarial, quando o milagre econômico acaba, o milagre econômico foi um boom, né? Todo mundo acreditava nisso, todo mundo tinha veemência no que ia acontecer. Acabado o milagre econômico, as pessoas entendam, a ditadura, ela não termina com os estudantes que pegaram em armas e foram para cima e foram tentar defender o nosso direito de liberdade. Porque se nós temos o direito de liberdade de falar o que pensamos, enfim, é porque várias pessoas morreram para isso. Então, a nossa república ela é construída com muito suor, choro e sangue, né? Então, quando acaba, somente o povo consegue tirar a ditadura do poder. E aí eu sugiro a vocês que pesquisem a imagem da Praça da Sé, das pessoas cantando uma música maravilhosa, para não dizer que não falei das flores, incrível, todo mundo junto, de repente nós tínhamos um país todo unido. E é isso que nós precisamos compreender. Essa nossa ausência de experiência democrática faz com que a gente não se una, mas o povo unido, nossa, derruba governos. O povo unido promove mudanças, mas não adianta um povo se unir aqui, derruba a ditadura e aí depois cada um vai para o seu lado, as pessoas não conseguem mais dialogar porque ficam mais intolerantes, tipo, olha, a minha ideia, a intolerância está crescendo muitíssimo e está matando muitíssimo também, né? Nós temos um caso que, enfim, ficou mundialmente conhecido, e aí eu quero perguntar, porque faz parte desse contexto, que nós vivemos aqui ainda num período em que acidentes estranhos acontecem, pessoas morrem em acidentes, pessoas são mortas, políticos são mortos aqui a tiros, e nós não damos a mínima. E aí eu pergunto, quem mandou matar Marielle? Voltando, a promulgação da Constituição de 1988, a Constituição de 1988, a nossa Carta Magna, ela é uma das constituições mais extensas do mundo. E é uma das constituições que prevê, sabe assim, é uma Constituição extremamente humana. O problema é que não se aplica o que está na Constituição. Se aplicasse o mínimo do que está na Constituição, certamente a desigualdade social que existe nos dias em que vivemos, enfim, ela com certeza poderia ser contornada, certo? E aqui a Constituição, a promulgação da Constituição de 1988, que vai mudar todo o cenário. Vai mudar no sentido de quê? Quando a Constituição foi lá, as pessoas colocaram a mão na Bíblia, Ulisses Guimarães, um nome muito importante para esse momento, coloca a mão sobre a Constituição, todo mundo emocionado, como se fosse uma Bíblia ali, e todo mundo emocionado, basicamente diz, no Brasil nunca mais haverá uma ditadura civil-militar. O problema é que nós, por não conhecermos, não vem me dizer, tipo, você tem 20 anos, é melhor a ditadura. Você nem viveu a ditadura. Como é que você pode dizer que isso é melhor?
sabe, não faz sentido, não tem nexo. Uma coisa que limite a sua liberdade por você pensar diferente. Que segurança é essa que ocorria na ditadura, sendo que as mulheres que iam para o DOPS, por exemplo, eram estupradas? Sabe, nós estamos falando aqui de meios de tortura que eu não posso falar aqui para vocês porque são muito pesados. Se você quiser saber mais sobre a ditadura, sugiro que vocês façam pesquisas, mas pesquisas amplas. Pesquisem na internet, mas cuidado para não cair na fake news. Leiam, há vários estudos falando sobre isso. Sugeri um livro para vocês aqui, para dar introdução, O Golpe de 64, do Júlio Chivianato, um livro maravilhoso, pequeno, para quem não gosta do assunto, para começar a instigar você a pesquisar e entender o que foi esse período tão nebuloso do Brasil e o porquê essa névoa continua, né, a acontecer no Brasil. E vamos lembrar que instigar a ditadura é crime porque a Constituição é contra isso, certo? A Constituição não foi pensada para manter a ditadura, a Constituição foi pensada para que nós pudéssemos ter liberdade de expressão. Isso é muito importante. Então, assim, se alguém chegar para você e falar, olha, a ditadura é benéfica, cabe a você fazer uma pesquisa aprofundada e perguntar a essa pessoa o porquê ela acredita que é benéfico e a partir das experiências que você viveu, no sentido de estudos, pesquisas e tudo mais, tentar conversar com essa pessoa para poder tentar elucidar os fatos, ou seja, deixar claro, a ditadura não foi boa, a ditadura matou, roubou, torturou e fez com que o país ficasse em migalhas. A redemocratização do Brasil ainda não está completa, porque nós estamos falando de 488 anos de história, num período, digamos assim, vários, regencial, império, regência trina, regência una, e nós temos apenas 32 anos de experiência democrática de fato, ou seja, desde a Constituição de 1988 até hoje. Ou seja, é uma democracia muito bebê, é uma democracia muito frágil, a gente está começando a engatinhar, certo? Mas, eu digo a vocês, é melhor o barulho de uma democracia se construindo, mesmo que errando, tropeçando, batendo cabeça. Eu prefiro o barulho de uma democracia se construindo ao silêncio de uma ditadura. Bom, então, o nosso bate-papo foi sobre a redemocratização e o Brasil de atualmente. Nós falamos sobre os esqueletos da ditadura, trocamos ideias sobre a união para derrubar a ditadura, a questão do arrojo salarial, a promulgação da Constituição de 1988 e o fato de não ter mudado aí, mudou as regras, mas não mudou os jogadores, ok? Bom, sugiro que vocês tirem uma foto da lousa para que vocês possam estudar de qualquer lugar em que vocês estejam e tirarem suas dúvidas. É isso, tamo junto, é nóis e até a próxima.